Boa noite. Vamos ajustando aqui os sons. Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite, pessoal do Instagram. Tudo bem com vocês? Pessoal aqui do Instagram, eu vou pedir para vocês, por gentileza, me apontarem se o som tá ok. Essa semana eu fiz uma live por esse celular e não tava legal o som. Eu não sei se continua bom, ou se continua ruim ou não. Se vocês puderem me sinalizar, que aí eu abaixo um pouquinho. E vocês aqui do Face, tudo bem? Ai, gente, boa noite. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. Estou aqui tentando olhar para as duas redes, conforme tenho feito ultimamente. Oi, Júlia, boa noite, querida. Tudo bem? Beleza, o som tá ok também aqui no Instagram. Obrigada, Tiago, pela informação. Bom, boa noite a todos que estão entrando. Quem não me conhece, eu sou Romina Miranda, sou terapeuta de família e casal, sou pesquisadora. Oi, Rita, tudo bem? Lembro de você do nosso curso. Terapeuta de família e casal, pesquisadora na área de codependência, de dependência química e dependência afetiva. Eu acho que a maior parte de vocês que vem aqui para as nossas lives me conhece também por outras vias, pelos nossos cursos. Obrigada, Nara. Pelos cursos que eu realizava, né, na época em que nós podíamos viajar aí pelo Brasil todo, pelo Amor Exigente, onde estou hoje como coordenadora do grupo de cônjuges. Enfim, quem não me conhece está vindo pela primeira vez, é um prazer ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema específico, tema que eu trago sempre em todos os domingos às 18 horas, que é a noite em que eu faço as minhas lives aqui para o público que já me acompanha, sempre relacionada à codependência ou à dependência afetiva, ou seja, as questões relacionadas às pessoas que foram impactadas pelo uso de substâncias de um familiar, ou que vivem relações disfuncionais, principalmente na sua conjugalidade, que não necessariamente sejam com os seus cônjuges dependentes químicos, mas que vivem relações disfuncionais por diversas outras razões, que nem sempre a droga é a única forma de trazer disfuncionalidade para a relação. Então, os temas são esses. A gente inicia sempre falando um pouquinho sobre o que é codependência, para quem ainda não sabe, né? A codependência é o transtorno que afeta os familiares de dependentes químicos, uma série de características que são impressas no perfil, no comportamento das pessoas que são afetadas dessa forma. Boa noite, Su, Terezinha, Aline, Ivone, Noemi. Nossa, é tanta gente aqui que se eu for ficar falando boa noite para todo mundo, a gente não vai conseguir entrar, mas nossa, muito prazer ter vocês agora aqui crescendo também no Instagram, no Face, e a cada vez a gente vai crescendo mais, levando a mensagem, sempre pessoas novas vindo, pessoas que nunca ouviram falar sobre o tema, que me escrevem depois agradecidas por terem descoberto, por terem adentrado aí num novo caminho. Então, é muito, muito importante a participação de vocês aqui para mim. Então, voltando, a codependência, né? Então, ela é esse transtorno que afeta os familiares de usuários de substâncias psicoativas, porém não só, né? Pessoas que vêm de lares disfuncionais, de ambientes hostis, de onde sofreram abusos, violência ou outras dificuldades, podem também desenvolver a codependência. A codependência, ela traz uma série de comportamentos que, quando a gente começa a falar sobre o tema, as pessoas que de alguma maneira se identificam com isso começam a entender de onde vem esse comportamento, como ele acontece, mas o mais importante é que essas pessoas começam a se questionar como me libertar da minha codependência. Quando nós falamos em soluções para a questão da codependência, é importante nós lembrarmos que não existem, né, soluções mágicas. Então, muitas vezes no grupo, numa live, ou até no atendimento, a pessoa diz: como é que eu vou me livrar disso? Né? Não sei o que eu tenho, ótimo. De repente eu sei. Obrigada.
Eu sei, a passo a descobrir que eu tenho esse transtorno, ou que estou com características codependentes, etc. E agora? Né, o que eu vou fazer para me libertar disso? Só porque eu descobri, eu tenho como me libertar? Então, a gente passa, na verdade, por uma série de passos nesse processo, e hoje eu trouxe o tema autocuidado, mas hoje eu dei uma relida no meu livro que vocês já conhecem, né, que é o Até que a Droga Nos Separe. Então eu sempre mostro ele aqui, porque a gente tem o livro, a gente tem o guia prático com atividades desse livro. E qual que é a intenção de vocês saberem disso? Nós temos um grupo de estudos, né, que a cada 15 dias nós estudamos essas atividades como manejo da nossa codependência. Então, nós conhecemos os nossos padrões por meio de atividades lúdicas, atividades sistêmicas, atividades de escrita terapêutica que são propostas nesse livro e nesse guia. E no guia, aí sim nós temos algumas atividades específicas que nós compartilhamos com os leitores, com as pessoas que estudam a literatura no nosso grupo quinzenal, que é um grupo privado, no sentido de que eu divulgo os links para as pessoas que estão no nosso grupo de WhatsApp, que vêm participando conosco aí há algum tempo. É aberto a todos, é gratuito, mas é importante que a gente mantenha aí essa ideia de conhecer as pessoas que lá estão, até para poder acompanhar os processos. Muito bem, então eu voltei aqui para o livro, porque eu queria, na verdade, discutir com vocês o tema de hoje, que é autocuidado e codependência, a partir desse processo que é proposto aqui no livro. Então, quando a gente fala em libertação da codependência, ok, conheci, olhei meus padrões familiares, olhei meus padrões da infância, entendi da onde surgiu a minha codependência, entendi como a minha codependência funciona, porém, agora o que eu faço com isso? Né? Como é que eu vou me libertar desse padrão que eu não quero necessariamente repetir? Muito bem. Então, aqui no livro, eu propus um processo que ele é deflagrado por 3 passos, digamos assim, ou 3 momentos, né? O primeiro momento é o que nós chamamos de autoconhecimento. Então, para que a gente possa especificamente entender como a codependência acontece conosco, nós precisamos do autoconhecimento, né? Dizer o que é codependência, estudar o que é codependência, ler o que é codependência, todos nós podemos, e essa é a ideia. Paulo Campos Dias, meu mestre querido, está aqui no Instagram. Tudo bem? Gente, o Paulo tem um livro maravilhoso. Olha, Paulo, ele está aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar o teu livro. Aqui, ó. Um Elefante na Sala. O livro do Paulo é maravilhoso para quem quer saber sobre a questão familiar e a dependência química. Então, o Paulo fala de todas as fases aqui da questão do impacto da família. O Paulo é uma das primeiras pessoas, se não a primeira, que me despertou aí para a questão da codependência há muito tempo num grupo de Naranon, Paulo. Eu sou muito grata a você. Nós temos vários cursos juntos, inclusive pelo Independa, né, Paulo? E aqui o livro do Paulo, viu, gente? É maravilhoso. Quem quiser conhecer, Paulo Campos Dias. Paulo, se você ainda estiver aí, quiser mandar tuas redes aqui para o pessoal seguir, acho que é bacana. Obrigada de você estar aqui, viu, Paulo? O Paulo Campos está aqui. O Paulo Campos é meu amigo de muitos anos, mas nunca tinha vindo aqui. Seja bem-vinda. É isso mesmo, sou fã do Paulo e da Romina, tá vendo, Paulo? Então vamos lá. Então aqui, né, o que eu estou dizendo é que a gente pode conhecer como funciona, a gente pode ouvir, a gente pode ler, porém, para que a gente possa entender como isso se dá conosco, nós precisamos efetivamente passar por um processo de autoconhecimento. Esse autoconhecimento se dá de que forma? Se dá pela terapia, se dá pelo grupo de apoio, se dá pela escrita terapêutica, se dá de diversas formas. Isso mesmo, Tiago, fiz o curso do Independa com vocês dois, excelente. É o nosso curso de aconselhamento familiar, independência, em codependência, na verdade, para familiares, né? Isso mesmo, Tiago. Bom, vamos voltar aqui. Preciso me concentrar, né? Senão eu fico me desviando aqui. Depois, ao final, a gente entra assim aí nos comentários, entra nas perguntas, e aí eu consigo olhar melhor aqui tudo que vocês estão escrevendo, tá bom?
Então, o primeiro passo desse processo é o autoconhecimento. O segundo passo é a autoaceitação, né? Então, nós estamos vivendo um momento específico agora, acho que as meninas aqui que estão no Projeto Laços, acho que podem me validar. O Projeto Laços é um projeto que eu tenho um curso vivencial e presencial, ao vivo, ou seja, ele acontece todos os sábados pela manhã, que ele é voltado para a codependência conjugal. E nós estamos no momento hoje, tenho aqui algumas alunas minhas, que nós estamos vivendo exatamente esse processo, o processo da autoaceitação, né? Então, nós passamos pelo processo de autoconhecimento, com diversas atividades que nós fizemos no grupo, que as meninas começaram a entrar em contato com algumas questões relacionadas à história familiar, a gerações anteriores, aos seus próprios padrões. E aí, depois que elas passaram pelo autoconhecimento, elas passam, então, para a autoaceitação. Então, eu preciso aceitar os meus defeitos, eu preciso reconhecer minhas qualidades e aceitar a minha família de origem, aceitar as questões que vieram da minha maternalidade, parentalidade, os meus sonhos frustrados, as minhas expectativas não realizadas, enfim, todos os processos, as situações, as pessoas, eu preciso passar por esse processo de autoaceitação para, por fim, entrar no processo de autocuidados, que é o que a gente está também estudando agora no nosso projeto Laços, e vamos finalizar aí com um belo projeto de autocuidados, né, meninas, que nós já combinamos aí para os nossos fechamentos, nossa aula iria terminar semana que vem, mas nós vamos ter mais uma aula aí para poder fechar com chave de ouro esse nossa primeira edição do projeto Laços, né? E aí, o que compõe a questão do autocuidado, né? Tem duas metáforas que eu gosto muito de usar, né? Uma delas é bem simples, que é a questão da pizza, né? O pedaço de pizza, que eu acho que eu já falei para vocês. A pizza, normalmente, na codependência, ou na dependência afetiva, ou aquela pessoa que está vivendo um relacionamento fusionado, em que ela está focada somente no outro, a pizza que deveria ser dividida em 8 diferentes pedaços, ou pedaços diferentes não de sabores, mas no sentido de que a pizza está dividida em vários pedaços, ela normalmente representa a pizza toda, o relacionamento ou a pessoa, e um pedacinho reúne todas as outras coisas da vida, né? Isso se dá na percepção de quando a pessoa se percebe sempre pensando no outro, não conseguindo se desligar emocionalmente, não conseguindo fazer suas coisas porque fica com pensamentos intrusivos sobre o relacionamento, sobre o cuidado com o outro. E na dependência afetiva e codependência, isso é muito prevalente, né? Em virtude dos problemas do outro, do comportamento do outro, eu me volto para o outro e ele fica sendo então a minha pizza toda, e o meu pedacinho de pizza é bem pequenininho, onde eu coloco lá todas as outras coisas da minha vida. Essa metáfora, apesar de simples, ela explica, né, o movimento de uma forma bem funcional, o que a gente precisa fazer quando a gente pensa em autocuidados, né? Então, vamos imaginar que agora nós vamos efetivamente dividir a pizza em 8 pedaços, olhar para esses pedaços e talvez tenha uma azeitona bem bacana lá no meio, uma só necessariamente, não precisam ter várias, mas eu seria essa azeitona, né? Ou até como disse uma paciente minha esses dias, a cereja do bolo, que é o que o Gabriel Mori fala nas lives dele, né? Nós somos a azeitona, nós somos o recheio, nós somos o principal daquela pizza, e aqueles vários pedaços, o que nós temos? Nós temos o nosso planejamento de autocuidados. E aí a gente vai dividir a nossa vida, o nosso planejamento, o nosso gráfico, o nosso desenho que nós vamos fazer da nossa vida nova, em várias questões relacionadas aos nossos autocuidados. E por que é importante em codependência a questão do autocuidado? É importante na vida de qualquer pessoa. Porém, quando a gente tem a codependência ou a dependência afetiva, nós temos muito mais dificuldade em fazer esse movimento de autocuidado. O nosso cuidado é voltado para o outro. As nossas necessidades estão atreladas às necessidades do outro. E
qual é a forma de eu começar a combater esse movimento para o externo? Justamente fazendo o movimento oposto, o movimento para o interno. A grande questão é que esse é o grande momento onde se rompe a negação, né? Às vezes nós ficamos muito tempo atendendo uma família ou atendendo uma pessoa que tem essa questão, ou até no grupo de apoio, e por várias sessões ou por muito tempo a pessoa vem ainda sempre focando no outro, falando do outro, do comportamento do outro, do que observou no outro, e não consegue entrar em contato com as suas emoções ainda, porque as suas emoções são doloridas, são emoções antigas que estão lá sem serem tocadas. E quando a gente faz um trabalho terapêutico, ou até como a gente vem fazendo um trabalho terapêutico em grupo no Projeto Laços, a gente faz exatamente esse trabalho de trazer essas feridas, trazer essas emoções, olhar para elas, desligar do outro, olhar para nós, conhecer, aceitar e aí planejar o movimento que eu vou começar a fazer para poder sair desse olhar para o externo, para o outro, e olhar para nós. E aí vem a outra metáfora, que nós já falamos numa outra live aqui, que é a metáfora do jardim, né? Então, parece tão trivial e tão comum, né? A gente ouvir falar, cuide do seu jardim para que as borboletas venham, mas é exatamente isso, né? Quando a gente está focada no outro e não cuida de si, não cuida das suas necessidades, a gente não consegue fazer esse movimento de nos ser agradável, nos acolhermos, de gostarmos da nossa companhia, para que assim, se alguém surgir ou se alguém quiser estar ao nosso lado, seja na questão conjugal ou na questão familiar. Às vezes muitas famílias falam, né? Nossa, eu tenho dificuldade, os meus filhos não interagem comigo, eu preciso que eles comecem a interagir. E isso também faz parte da minha mudança pessoal, para que as pessoas queiram estar comigo, queiram compartilhar comigo, né? Então não é só a questão conjugal, mas o nosso jardim ele tem que ser bonito para nós em primeiro lugar, para que eu queira ficar comigo, para que eu fique bem comigo, para que eu não tenha mais medo de estar comigo, como muitas pessoas que têm a codependência têm a autofobia, né? E aí eu passo então a vivendo comigo, entrar na questão da solitude, que nós já conversamos numa outra live, onde nós gostamos da nossa presença, nós usamos a nossa presença para aspectos positivos, e aí sim as outras pessoas que nós vamos atrair como presença, como relação, de qualquer ordem, serão relacionamentos saudáveis e positivos, né? Então vamos falar efetivamente dos autocuidados, por onde eu começo então para poder cuidar de mim. Em primeiro lugar, vamos pensar no desligamento emocional, né? Para eu cuidar de mim, eu me desligo emocionalmente do outro. Já fizemos live de desligamento emocional, quem quiser acessar aqui é bacana. No livro eu falo sobre desligamento, no guia eu falo sobre desligamento, enfim, esse é o primeiro passo, porque é difícil eu querer colocar a luz em dois focos ao mesmo tempo, né? Então eu me desligo do outro para me conectar comigo. Me desligo do outro que abandono o outro, largo mão do outro? Não. Eu me desligo de controlar o comportamento do outro, de saber como que ele tá, como que ele não tá, qual a emoção dele, qual não é, o que vai acontecer ou não, e vou me conectar comigo. E aí eu venho então para o planejamento de autocuidados. Então essa pizza ou esse ecomapa, né, que a gente chama em terapia sistêmica, onde a gente vai fazer o nosso planejamento de acesso aí aos autocuidados, que é similar a uma pizza, por isso que eu usei esse exemplo, ele vai ser composto de vários pilares que fazem parte da, do nosso desenvolvimento, né, da nossa humanidade. Que bom, Michele, que bom. O primeiro ponto, eu não vou colocar aqui em ordem de preferência ou em ordem de necessidade, e aí cada um de vocês vai ter que olhar para si e perceber quais são os pontos de autocuidados que eu menos tenho dado atenção e mais tenho dado atenção. Aonde eu preciso investir mais? Então eu vou citando alguns tópicos e vocês vão pensando aí aonde que isso faz mais sentido na vida de vocês. Então, um dos pontos seria a espiritualidade, né? Então, quando a gente fala em autocuidados e espiritualidade, nós estamos falando em cuidar da nossa vida espiritual. Como? Cada um à sua maneira, como se conecta com seu poder superior.
Tem conseguido se conectar com seu poder superior? Tem conseguido rezar da sua forma? Tem conseguido realizar os rituais se sua religião tiver? Tem conseguido conversar com aquele que você considera seu poder superior? Tem conseguido frequentar locais, se esses locais estiverem abertos, né, na situação atual, que possam alimentar a sua espiritualidade? Tem lido questões, livros, conteúdos espirituais que possam ir refinando a sua espiritualidade, te ajudando a se conectar com essa luz que normalmente em codependência nós passamos por um processo também de desconexão com essa luz? Por quê? Justamente porque por tanto sofrimento, em algum momento, né, eu acho que o poder superior não me ama, eu acho que meu Deus é punitivo, eu acho que ele não olha para mim, tudo deu errado para mim. Então, muitas vezes as pessoas ficam nesse processo de dificuldade em relação à reconexão com seu poder superior ou com a sua espiritualidade. Cada um a seu modo. Como está o autocuidado na questão espiritual? Espiritual. Como está esse olhar? Né? Então, esse seria um ponto. Me alimentar todos os dias de algo que seja espiritual para mim, seja uma pequena leitura, seja a leitura de grandes livros religiosos, seja uma oração, seja uma música que me remeta à minha espiritualidade, seja ir ao encontro de alguém ou algum lugar, seja estar em contato com a natureza, seja admirar o belo. Como é a sua relação com a espiritualidade e o quanto você tem cuidado disso para se nutrir da força motriz que vai te ajudar a olhar para as outras questões. Então, esse é um dos pontos de autocuidado, né? O outro ponto seria realmente o autocuidado físico, que aí envolve desde a alimentação, passando pelas atividades físicas, passando pelas rotinas médicas, todo esse apanhado de questões relacionadas ao nosso corpo, à nossa saúde física, que normalmente também em codependência ficam deixadas de lado. Por quê? Porque sempre tem algo mais importante do que eu. Né? Então, a doença do outro, o médico do outro, a atividade física dos filhos ou alimentação da casa, mas a minha, a maneira que eu preciso para mim é se der tempo. Né? Esses dias até estava conversando com uma paciente falando sobre isso, né? E aí a gente estava falando sobre o simples ato de beber água, né? A água está aqui comigo, sempre está, mas eu agora olhei para o copo e quis falar isso para vocês. Nós sabemos que nós precisamos beber no mínimo 8 copos de água por dia. E o quanto isso reverbera no nosso funcionamento em diversos aspectos. E aí é muito comum, ai, gente, eu percebi que eu não estou bebendo nada de água, eu não estou tomando água o suficiente. Eu coloquei um relógio para lembrar. E quando toco o relógio? Quando toco o relógio, eu desligo e falo, daqui a pouco eu vou. E quando eu vou olhar, eu passei o dia todo sem beber água. Isso é um reflexo, ou a gente pode usar até como uma metáfora, de que sempre o meu fica para depois. Eu tenho outra coisa para fazer que não dá para eu parar agora e pegar um copo d'água. Mas quando chega no final do dia, eu não tomei água. E o quanto isso vai, né? Algo muito simples. Mas vejam só, o autocuidado de se nutrir do mínimo, que é a água, que é a alimentação. Essa alimentação, ela é, na verdade, ela precisa ser olhada nas questões nutricionais, daquilo que é bom para você. E você consegue. Oi, Sandra, tudo bem? Você consegue preparar a sua alimentação do jeito que você precisa? Você consegue ter esse tempo? Não, eu trabalho demais, eu trabalho até em primeiro lugar, não é só porque é a questão financeira, mas outras questões, não consigo, não tenho tempo. Tá, final de semana você teria um tempo para preparar, ou à noite. Como é importante a gente olhar para o nosso prato e ver o que a gente está comendo. Isso é autocuidado, é o que eu ponho dentro de mim, do meu templo. Né? Então, é um outro manejo de autocuidado. O manejo da alimentação, o manejo da atividade física, né? Que a gente brinca até no nosso grupo de apoio do Amor Exigente, a gente brinca assim que agora tem o AEFlix, né? Que são os filmes do Amor Exigente. E aí esses dias eu falei para as meninas, eu vou lançar como é que era? A EFIT, né? Porque era tanta gente depois da pandemia querendo emagrecer, querendo fazer atividade física, que são as metas de todas. Aí eu falei, vamos abrir agora o AEFIT, todo mundo malhando juntas.
Brincadeiras à parte, o quanto a questão física se refere não só às questões estéticas, mas às questões de saúde, né? Principalmente. Então é mais uma forma de cuidado, a alimentação, o andar, ou fazer aquilo que eu gosto, não ter que me enquadrar em exigências funcionais ou sociais, mas aquilo que me dá prazer também, né? E os tais exames ou visitas aos médicos que sempre são deixadas por último, porque eu tenho outras prioridades, né? Eu tenho prioridade do trabalho, do outro, eu tenho a prioridade, diversas prioridades, mas eu fico por último. Muito bem, essa seria a questão física. Gente, eu tô falando superficialmente porque nossa live é curta, né? Eu fico aqui até às 18h40 falando com vocês, depois a gente abre para perguntas. Mas espero que a partir desses pequenos tópicos vocês consigam fazer o planejamento de autocuidado de vocês. Que vocês possam efetivamente montar aquilo que faz sentido para vocês, né? Muito bem. Aí o terceiro ponto, além da atividade física, ou da questão física e da questão da espiritualidade, é sem dúvida nenhuma a parte emocional, minha saúde mental, não é só a minha saúde física, né? Então, como é que eu faço com isso? Eu tenho cuidado de mim emocionalmente? Como? Terapia, grupo de apoio, projetos que trabalhem com emoções, que me ajudem a olhar para mim, autoconhecimento, as dificuldades que eu já sei que eu tenho, como eu estou aprendendo a lidar com isso. E eu, particularmente, tenho uma ideia que sem saúde mental, a gente não consegue fazer nada. Nem atividade física, nem conexão com o espiritual. Então, a saúde mental, ela ainda é algo que parece, né, para muitas pessoas, algo que pode ser não priorizado, ou algo que também pode ser deixado de lado, ou que uma hora eu vejo, uma hora eu faço a terapia, eu vou para o grupo, porém, sem essa saúde, eu não entro em outros processos. Então, por que é importante a terapia? Por que é importante o grupo de apoio? Por que é importante o movimento de autoconhecimento das minhas emoções e manejo dessas emoções? Porque só assim eu vou ter fôlego para poder olhar para as outras coisas, né? A minha espiritualidade depende da minha disposição emocional até em conseguir me conectar. Muitas vezes as pessoas estão tão adoecidas emocionalmente, precisando tanto de apoio, que elas não conseguem parar até para poder entrar em contato com o seu poder superior, né? Então, esse é o ponto principal no que se refere digamos que esse pedaço da pizza, ele teria aí um recheio mais apimentado, no sentido de que, estou falando aqui especificamente, pelo fato de nós estarmos falando de codependência, que é algo que as pessoas que sofrem com a codependência já estão impactadas em sua saúde emocional, em sua saúde mental. Eu sempre digo a vocês, né, que participei do Lenar de Família 2013, que foi um estudo realizado com 3.300 famílias aqui no Brasil, coordenado pelo Dr. Ronaldo Laranjeira. E na época, como pesquisadora, viajei todo o país, conheci grupos de amor exigente, a AINE, a Naranon, Alanon, clínicas, etc. E tive a oportunidade de entrar em contato com essa realidade, né? Claro que isso se tornou uma pesquisa, um produto científico que e muito nos orienta, mas ali o que nós temos? A comprovação de que as pessoas são afetadas em sua saúde mental. Então, quando a gente diz, eu tenho, sou codependente, tenho um problema na família, mas o problema é ele, não eu, ele tem problemas e eu não tenho, que negação, né? Eu tenho, sim, muitos problemas emocionais, eu tenho muitas questões emocionais a serem observadas, eu preciso remanejar uma série de coisas na minha vida para eu poder ter uma vivência mais harmônica, para eu poder ter qualidade de vida. Então, a saúde mental é outro ponto, a saúde emocional. O que você tem feito pela sua espiritualidade, o que você tem feito pela saúde física e o que você tem feito pela sua saúde mental. Então, aí nós teríamos esses três principais pontos ou iniciais. Um outro ponto que eu costumo colocar como pedaço da pizza aí dos autocuidados, quem está entrando agora, estou dando esse exemplo da pizza aí para a gente imaginar, né? Vários pedaços que precisam ser olhados e não só o grande pedaço que é o relacionamento afetivo quando nós estamos em codependência ou dependência afetiva, que é a questão do desenvolvimento humano, do desenvolvimento pessoal. E aí, o que nós temos nesse contexto? Nós temos a parte profissional,
a parte acadêmica ou a parte intelectual. O que é para você? Né? Eu quero me desenvolver profissionalmente, ou eu quero, Roberta querida, minha Roberta amiga, minha mentora espiritual, Roberta do Amor Exigente, do Amor Exigentinho, muito obrigada de você estar aqui, viu, Roberta? A Sandra do Cratode, nossa live hoje aqui no Instagram tá com pessoas ilustres aqui do nosso meio. Muito obrigada por vocês estarem aqui, me prestigiando, participando. Vocês são muito importantes para mim, para minha carreira e com certeza para as pessoas que estão aqui também. Beijo, Roberta. Então, voltando para a questão do desenvolvimento pessoal. O que é importante para você? A academia no sentido da faculdade, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado? Por que não dá? Por que não é tempo? Por que não olho para isso? Por que procrastino isso? Por que isso é um sonho que ficou para trás e não pode ser retomado? Né? Então, isso é um dos olhares para a questão do desenvolvimento pessoal, a questão do acadêmico ou do desenvolvimento na área dos estudos, do desenvolvimento daquilo que eu preciso para me aprimorar, por exemplo, na minha atividade profissional. Na minha atividade profissional, o que eu preciso fazer para melhorar o meu empenho profissional, minha produtividade? Eu sou autônoma, eu estou trabalhando para uma empresa, eu estou bem, não estou. O que precisa melhorar? No que eu preciso investir o meu olhar, o meu cuidado? Esse é um ponto. E o outro ponto seria o desenvolvimento intelectual. Né? Hoje, infelizmente, até esses dias conversando com os alunos na faculdade, a gente estava falando, né, sobre a questão da importância das redes sociais, sem dúvida, porque se não fossem elas, nós não estaríamos aqui. Então, eu sou muito grata a elas, né? E como jornalista, claro que não poderia ser diferente, mas até analisando com os alunos, né, que eu hoje ministro na universidade em psicologia e em jornalismo, uma aula de jornalismo, e nós estávamos analisando o papel das redes sociais em vários aspectos, inclusive na questão das perdas, né? E as perdas que nós tivemos, às vezes, por essa questão dos mecanismos que acabam se desenvolvendo de ficar na rede sem saber exatamente para quê, ao invés, por exemplo, de estarmos lendo, de estarmos estudando, de estarmos nos dedicando a algo que vai nos favorecer da maneira intelectual. Então, como está o seu desenvolvimento intelectual? O que você gosta? Qual é o tipo de acesso à cultura ou aos movimentos de intelectualidade que você gosta e que você está longe disso? Isso está sendo cuidado? Isso está crescendo na sua vida? Isso é uma constante de desenvolvimento? Então, esse é outro ponto. E por que olhar para isso? Porque quando nós falamos em codependência e dependência afetiva, um dos principais impactos é justamente se afastar de tudo isso, da espiritualidade, de saúde mental, saúde emocional, saúde física, desenvolvimento. O desenvolvimento fica em último plano, né? Então, como é que está a tua programação para o seu desenvolvimento humano? Outro ponto importante é a questão do lazer. Né? Lazer para dependentes afetivos e codependentes normalmente está atrelado a uma vivência com o outro, porque eu quero ver o outro feliz, eu quero fazer o outro feliz, eu quero imprimir felicidade à minha vida por meio do outro. Então, quando eu estou sozinha, eu não tenho fontes de lazer e de prazer no lazer. E o porquê que isso é importante? Porque os momentos de ócio, eles são necessários para que nós possamos crescer nas outras fases, né? Então, é mais ou menos o movimento aí da musculação. Eu não tenho que ir tantas vezes por semana me esforçar e depois eu não tenho que ficar em repouso os outros dias para os músculos crescerem. É a mesma coisa, né? Não adianta eu querer só trabalhar, ou só estudar, ou só aprender, ou só ir para o grupo e não tiver o meu tempo de ócio criativo, ócio de lazer, entrar novamente em contato com as coisas que eu gosto, desde o sorvete. Esses dias a gente teve uma live também com a Vanessa Sola, que é minha parceira no Jornada da Família, que eu vou falar para vocês dele daqui a pouco. E a gente ela falou sobre autocuidados, né, e para as meninas do Laços, e elas gostaram muito dela falar do sorvete, né, que a criança interna gosta do sorvete, então essa reconexão aí com a nossa criança. E a questão do creme, né, que nós já falamos na live de solitude e solidão,
de colocar o melhor perfume para ir para vários lugares e não lugares exatamente só que estejamos acompanhadas, de colocar o melhor creme, de passar o creme sozinha no corpo quando eu saio do banho, de colocar os melhores utensílios da casa que eu comprei para poder eu mesma tomar café sozinha, de usar minha toalha que eu trouxe de uma viagem ou aquele mimo que eu trouxe para o meu banheiro, mesmo não tendo ninguém. Então isso tudo é autocuidado, eu faço para mim, eu estou cuidando de mim, né? Então autocuidados na questão física, emocional e de se presentear, tudo, compõe todo esse aspecto. Mas voltando aqui para a questão do lazer, mais uma vez, né? Acho que é isso mesmo, Áurea. Meus familiares assistidos se sentem culpados quando tem lazer. Exatamente. Então, boa ideia, um banho com sais. Agora começa a vir as sugestões ótimas para os nossos autocuidados. Normalmente as famílias, os codependentes, eles se sentem culpados por estarem tendo acesso ao lazer, à alegria, enquanto que os seus queridos, os seus entes estão, por exemplo, numa comunidade terapêutica, numa clínica ou até mesmo no uso. Por quê? Porque é como eu posso ser feliz ou ter lazer se o outro que eu amo está passando por uma fase negra, sinistra, ou está sem saúde mental, emocional, física, etc. Isso é automerecimento. Quantos codependentes se deflagram, massagem relaxante também, se deflagram com questões relacionadas ao automerecimento. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter lazer, eu não mereço me dar isso, porque eu preciso primeiro fazer para o outro, né? E aí a gente entra também naqueles processos de autossabotagem que nós falamos na semana passada, que acabam me separando das minhas possibilidades de sucesso em todas as áreas, porque quando eu percebo que eu tô indo, eu volto, porque eu não posso, eu não mereço, né? Nós falamos isso. Ontem consegui sair com uma amiga, sem dúvida, né? Então, agora falando, Lenita, obrigada aqui pela deixa, sobre as relações, né? Que não a relação específica. Oi, Eliane Curcio, tudo bem? Obrigada de você estar aqui também, um prazer, viu? Hoje tem muitas pessoas especiais aqui, além de vocês todos que sempre estão aqui, são todos muito especiais para mim, né? Maria Ivoneide, vamos nos cuidar, a Áurea, tanta gente, a Van, que entrou agora também, né? Hoje a live está repleta aqui de colegas, de amigos, de pessoas que fazem parte da minha história, da minha carreira. Eu agradeço vocês estarem aqui hoje para a gente falar desse tema. Então, o outro ponto, não é terceiro, quarto, quinto, eu já falei para vocês que não estou colocando numa ordem específica, mas é justamente isso que a Lenita traz. A questão do relacional, né? Ou seja, como estão as minhas relações sociais? Há quanto tempo eu não saio com uma amiga? Há quanto tempo eu não converso com um amigo? Há quanto tempo eu não saio para manter relações sociais, para ativar minha sociabilidade? Né? Então, que bom, obrigada, viu, Áurea? Há quanto tempo isso não é feito? Então, normalmente, nessa questão da gente se afastar das nossas vontades, a gente se afastar de nós, a gente realmente acaba se afastando também das outras pessoas que são importantes no nosso círculo, não só familiar, mas social, e que vão nos ajudar também a nos nutrir de nós mesmos nessas relações. Pessoas que fizeram parte da nossa vida em algum momento, pessoas que são importantes para nós, pessoas que nós amamos, que nos amam e que nós vamos deixando tudo isso para lá nesse afastamento de nós em foco apenas de um relacionamento familiar que está com um problema, com a dependência, ou seja, qual for, né? Então, Lenita, muito legal, né? Consegui sair com uma amiga recentemente, ela disse. Eu tenho pessoas que às vezes falam, se ele não estiver comigo, eu não consigo jantar fora, eu não consigo ir no cinema, eu não consigo sair com amigos. Meus programas são assim. Isso é muito importante. É muito importante a gente olhar para essa sociabilização com outras pessoas que não com o nosso relacionamento, né? Então, é isso mesmo. Precisamos olhar também para a questão da sociabilização, que seria uma outra fonte de cuidado.
E mais uma fonte que eu queria colocar aqui para vocês, que eu fui anotando algumas coisas, é a questão ambiental no aspecto de uma ambiência um pouco mais fechada, que não é a ambiência dos relacionamentos, mas é a ambiência de onde nós moramos, né? Vocês já devem ter ouvido falar, e diversos estudos comprovam, inclusive no livro, no meu livro eu trago aqui um capítulo falando sobre aquela técnica da Marie Kondo, que é a técnica de organização dos ambientes, que quando nós temos dificuldades emocionais, nós acabamos reverberando isso ou representando o nosso emocional, nosso interno, no nosso físico, né? Então, os armários bagunçados, as gavetas cheias de roupa que a gente não mexe faz tempo, cheia de coisas que a gente não quer nem chegar perto. E a gente vai alimentando esse manejo. E por outro lado, o que acontece? Esse próprio comportamento acaba nos afetando também, né? Então, pessoas que se sentem deprimidas, desorganizadas emocionalmente, por estarem em ambientes desorganizados também, né? E isso, eu acho que até comentei com vocês, ou com as meninas do Colo, acho que foi, que, do Colo não, do Laços, que tem uma amiga de infância muito querida que ela se tornou personal organizer e que ela veio em casa quando eu recentemente me mudei para ajudar, né, a fazer a arrumação e organizar. E ela já tinha feito isso uma outra vez e eu me lembro que depois que ela foi embora, parecia que assim ela tinha tirado quilos meus, das minhas emoções, do meu corpo e tudo, e a leveza que eu passei a sentir depois daquele trabalho. E dessa vez foi tão mais profundo que eu lembro que no outro dia, quando ela foi embora, a noite inteira eu sonhei com casa, com organização, com tira uma lembrança daqui, coloca outra ali, pessoas que eu não via há muito tempo. E no dia seguinte eu mandei uma mensagem para ela, amiga, cadê você? E ela tinha escrito para mim assim, amiga, manda minha alma para mim, porque só foi embora o meu corpo. Nós tivemos uma conexão tão grande naquele ato de organizar as minhas coisas, de tirar o que era velho, o que eu não queria mais, o que eu queria, como que eu ia guardar, como que eu ia cuidar daquilo, pegar uma coisa velha que eu não queria mais jogar fora, outra que eu queria, que estava parada, mandar arrumar. Gente, isso é muito bacana, é muito importante. Então, a questão da ambiência precisa ser olhada, né? Como eu lido com o meu ambiente? O meu ambiente está representando o meu interno, ele está muito bagunçado, eu não consigo dar conta, ele arruma, depois eu desarrumo. Como é que está isso? Olhem para isso. E por outro lado, a ideia também do outro oposto, que às vezes as pessoas trazem, que é a questão do inverso, de estar totalmente focada na organização de forma não funcional, às vezes até com questões realizadas até transtornos mentais, que muito representam o outro lado do processo, mas não vamos falar sobre isso, que não é o caso. O caso hoje é a gente olhar para aquilo que a gente pode fazer de uma forma imediata, né? Então, a partir de hoje, né? Olha, domingo à noite, chuvoso, pelo menos aqui em São Paulo, um friozinho, uma chuvinha. Eu posso fazer o meu trabalho, fazer o meu círculo, a minha pizza, colocar lá todos os pontos que para mim são importantes que eu ouvi aqui na live, colocar qual deles eu vou começar, né? Porque vamos lembrar que um dos principais lemas de Naranon, Alanon, dos grupos que trabalham com familiares é primeiro as primeiras coisas, né? Então vamos lembrar que a codependência traz essa necessidade muitas vezes de ter que resolver tudo ao mesmo tempo. Então falamos de autocuidados hoje, eu já vou hoje começar a fazer tudo. Não. O que é primordial? Por onde eu preciso começar? Pela espiritualidade, pelo físico, pelo emocional, pelo desenvolvimento, pelo lazer, pelas relações ou pela ambiência, né? Então, olhem para isso da melhor forma que vocês puderem. Não se alimentem de ansiedade de observar coisas que não estão bacana e que vocês precisam arrumar imediatamente. Não é isso. Essa live não tem esse objetivo, ela só tem o objetivo de trazer o conceito de autocuidado dentro da codependência e de forma que vocês possam ter esse pequeno insight para olhar para o autocuidado e começarem então a fazer o planejamento de vocês para que vocês possam começar aí esse processo de autocuidado. E eu tenho certeza que depois que vocês iniciarem em um passo, vocês vão querer passar para todos os outros. E cada vez que vocês se alimentarem dessa nutrição que vocês mesmas vão produzir,
né? Como se vocês estivessem cozinhando para vocês. E a maioria fala assim: ah, eu não gosto de cozinhar quando eu tô sozinha, só faço almoço quando ele tá aqui, ou quando a família tá aqui. Se for para cozinhar só para mim, eu não quero. Gente, isso é não querer fazer o bem para si, né? Então vamos olhar para tudo isso, vamos imaginar como que a gente pode fazer diferente a partir de amanhã, né? Ou a partir de hoje, a partir de agora. E vamos lá então, fechando, porque hoje eu passei do tempo, já são 18h46 e eu aqui falando sem parar, certo? Então, sim, o ambiente, Fátima, o ambiente que eu acabei de falar, o ambiente físico, a casa, né? O seu templo, que não é só o seu corpo, mas também o ambiente que você vive. Eu vou olhar aqui primeiro do Instagram, como eu tenho feito, porque o Instagram nos derruba daqui 15 minutos, e depois eu venho aqui para o Face. Deixa eu ver, aqui tem muita gente hoje, realmente não vou dar conta de responder tudo, de falar oi para todo mundo, mas vamos ver aqui perguntas que possam de alguma maneira auxiliar vocês no entendimento dessa programação de autocuidado. Se quiserem escrever aqui para perguntar, agora vamos partir para essa parte aqui das perguntas, né? Bahia, Maceió, Cabo Frio, gente, Recife, Minas, me espelho em você, suas pontuações para atendimento das famílias onde trabalho. Que bom, que bom. Vamos lá, sou sua fã. Oi, meu amigo Paulo aqui eu mostrei para vocês, acho que ele não viu, mas enfim, se o Paulo estiver por aí, Paulo, depois coloca os teus contatos. Vamos lá, vamos lá. Fiz o desligamento, estou feliz. Estou fazendo isso tudo. Que bom. Quem não está fazendo vai começar a fazer. Com certeza a saúde mental movimenta tudo. Físico e mental andam juntos. Físico, mental, espiritual, né? Todos esses pedaços da pizza, para pizza ser gostosa, né? É verdade, nem oração eu conseguia fazer. Isso mesmo, gente. A gente fica desconectada também da nossa espiritualidade. A Áurea que trouxe, né, a questão dos familiares que sentem culpa por ter lazer, sendo que os seus familiares não estão acessando o mesmo lazer ou o mesmo prazer. Massagem relaxante, aqui começaram, né, as ideias aqui de autocuidados. Aí, isso eu sei que não falta para vocês, é só colocar em prática, realmente se permitir, né? Brincar com os meus gatinhos, gente, também tem essa parte, né, de quanto eles são nossos. Vocês sabem que em terapia sistêmica os animais também fazem parte da família? O quanto eles nos alimentam, né, o quanto eles, os animais, as plantas. Então eu tenho aquela planta que eu comprei que eu achei bonita, mas todas morrem porque eu não consigo dar aula para a planta. Eu não consigo dar para mim, como é que eu vou dar para a planta, né? Eu me senti culpada por ter sido recolocada muito rápido no mercado de trabalho após um desligamento do trabalho e meu namorado nunca conseguir emprego, apesar dele ainda estar na ativa. Veja só a Kátia falando, ela se sentiu culpada por ter sido promovida e o namorado não arrumar emprego. Então vejam aonde acontecem os mecanismos e como acontecem os mecanismos de autossabotagem, de não merecimento, culpa, de achar que o outro não tem, então também não posso ter. Isso é muito real, né? Então, precisamos olhar para isso. Estou assim, preciso me organizar, certo? Vamos lá. Ambiência, como eu expliquei para a Fátima, é o nosso ambiente, né? O local onde a gente mora, ou até o ambiente que a gente passa o maior tempo, se é o nosso local de trabalho, se é a nossa casa, enfim, o que faz parte do nosso ambiente, né? Onde a gente fica e precisa ser bom, prazeroso para nós. Todas as lives são riquíssimas, adorei. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Que bom, adorei. Muito boa live, sempre aprendo coisas novas. A gente nem percebe algumas coisas. Oi, Reginaldo, tudo bem? Quanto tempo? Eu sei que você está se cuidando, viu? Você mandou lá no grupo, eu vi. Ribeirão Preto, no processo de equilibrar as áreas da vida. Bom, gente, eu acho que aqui no Whats, desculpem, no Instagram, a gente tem mais esses comentários relacionados a olá, boa noite, algumas coisas mais relacionadas a comentários. Então agora, Piauí, gente, quanta gente de tanto lugar, Brasil todo aqui.
É, acho que as perguntas aqui não tem mais. Vou olhar aqui as perguntas do Face, então, para ver se tem. Tem, agora tem também. E está crescendo bastante o Instagram também. Você falou de três passos: autoconhecimento e, por fim, o autocuidado. Isso seria uma ordem no tratamento? Autoconhecimento, aceitação e autocuidado. Seriam os três passos. Joinville, Santa Catarina. Tiago, vamos dizer que isso pode ser uma ordem funcional para a gente iniciar. Então, eu primeiro tenho que me conhecer, para depois eu querer me cuidar ou me fazer um planejamento. Se eu não sei do que eu gosto, se eu não sei qual que é meu lazer que eu tenho vontade, se eu não sei o que está faltando para mim, se eu não sei aonde estão minhas falhas, minhas qualidades, fica mais difícil de eu planejar o autocuidado, né? Porém, esse processo ele se dá de uma forma cíclica. Muitas vezes eu estou fazendo as três coisas ao mesmo tempo. Eu me conheço, me cuido e me aceito. Outras vezes eu estou num processo mais focado no autocuidado e isso vai reverberando no meu autoconhecimento, na minha autoaceitação. Então, mesmo que isso se inicie, Neuzinha Broto, querida, obrigada de você estar aqui também, obrigada. Mesmo que eu queira, ou em princípio seja uma sugestão para eu entrar no mecanismo de autocuidado, isso vai ficar funcionando de uma maneira cíclica depois, né? Só posso ver mais tarde, vai ficar gravado. Sim, agora estão ficando todas aqui no IGTV do Insta e no Face também. Goiânia, Guarulhos, tudo junto e misturado, é isso mesmo. Que bom, gente. Então vamos lá. Agora eu vou aqui. Eu sei que aqui no Face elas fazem um negócio aqui, ficam todas elas se ajudando. Elas mesmas já vão respondendo. Tô vendo aqui o livro, como eu compro o livro, como eu compro o guia. E elas já fazem aqui a divulgação, né? Eu brinco que são as secretárias. Que legal ver pessoas que utilizam a teoria, professora. Viu, meu aluno querido? Quanto tempo? Tudo bem? Isso mesmo, que legal que você está aqui. Eu gosto quando vocês vêm, para que vocês possam ver na prática tudo aquilo que a gente estuda em sala de aula, né? Na prática da fala mais focada na questão específica e também de como as pessoas se colocam aqui, né? Muito bom. Então vamos lá, deixa eu ir um pouquinho aqui pro Face, que aqui tem muita pergunta e vocês sabem que o que está lá no começo acaba sumindo e é mais cumprimentos, enfim. Quem eu não cumprimentei, gente, eu tô vendo vocês entrando, muito obrigada, mas às vezes eu não consigo olhar tudo ao mesmo tempo e falar com todo mundo. Mas vamos lá. Neuzinha, Sônia de Sorocaba do AE, Rosana, Elba, Francinete, Eliane, já falei com ela, Patrícia Borges, Lenita falou que saiu com amiga. Maria Ivoneide do aí lá de Recife, vamos nos cuidar. Isso mesmo, auto-merecimento é tudo para sua individualidade. Odete, boa noite, querida. Marli, minha amiga querida Regiane, fazendo aqui as vezes da sala, né? Colocando ela vai colocando aqui as informações que as pessoas pedem, curso, livro, redes sociais, né? A Patrícia, meu namorado está numa clínica, sábado é visita, acho que ele vai assustar na visita. 3 meses sem me ver e vou chegar com cabelo diferente, dei uma repaginada em mim. Isso mesmo, ontem a gente estava falando disso, né, meninas, no Projeto Laços, sobre as repaginadas em nós, o quanto elas são sinais da nossa mudança interior, reverberando na mudança física, na aparência, sem dúvida nenhuma, o autocuidado do creme, do perfume, do cabelo, da unha, da massagem, isso tudo é fundamental, porém, né, isso está no externo, isso está no refletir o autocuidado que eu já estou tendo internamente, né? Então, quanto é importante que vocês percebam isso. Muitas vezes as meninas dizem, né? Eu já estou cuidando da minha unha, eu cuidando do meu cabelo, mas a questão isso tudo é o comportamento que muda por meio de emoções internas que vocês já estão experimentando, outras, né? Interessante que tem gente que critica quando saímos como amigo ou amigos, como se fosse proibido. Não, não dá, né? Estou conseguindo refazer a minha pizza, me devolvendo as partes que são de direito. Exatamente, a pizza é nossa, né? Mas é uma pizza light, hein, gente? Por favor. Nossas raízes culturais não indicam esse comportamento. Se nosso querido sofre, temos que sofrer, mas nós podemos mudar esse conceito. Isso mesmo, Rê. Organizar externo traz organização interna.
sempre organizo o meu ambiente. Boa noite a todos. Regiane, parabéns. É assim mesmo começar a olhar para nós. Maria Ivonede, estou cuidando do meu ambiente. Primeiro eu sou muito organizada, às vezes acho que tem até toque. Estou tentando a cada dia me autocuidar com relação a isso. É isso, Janaína. É esse outro extremo que eu falei, né? Às vezes a desorganização, ela se mostra de uma ponta e do outro lado o excesso. Você pode repetir o nome do seu livro? O meu livro, gente, é esse aqui, olha. Até que a droga nos separe, né? E ele tem, aí como as meninas já passaram o site e tudo, ele tem o guia prático para vocês poderem olhar para as questões de codependência, inclusive no nosso grupo, né? Excelentes suas colocações, muitas vezes nós nem percebemos que estamos descuidando, exatamente. Tenho mania de limpeza, também acredito que a organização de fora reflete gente, devem caminhar juntos. Autoconhecimento. Romina, comecei a fazer os exercícios online, pois estou em casa e comecei a me sentir vazia. Está me fazendo muito bem. Exatamente, os exercícios físicos, né, em casa também. Júlia e Regiane aqui hoje estão de secretárias. Ai, gente, muito obrigada, viu? E aí eu queria também falar com vocês a respeito do projeto da Jornada da Família, que nós lançamos na semana passada, aqui na live. Depois eu fiz uma live na semana, já li o livro 6 vezes, a Áurea falou. Falamos aqui na semana da Jornada da Família. Jornada da Família tem um Instagram, jornada.da.família. Vocês podem acionar também as informações pelo Face, pelo Instagram, pelo meu próprio Instagram. Jornada da Família é um programa criado por mim e pela Vanessa Sola. Nós estamos vamos iniciar esse projeto agora dia 22 de janeiro, com o objetivo de instrumentalizar as famílias de usuários de substâncias psicoativas a lidarem com a questão da dependência e da codependência, né? Então vão ser 9 aulas ao vivo, né? Não é um curso que vai acontecer de maneira que vocês possam acessar em outros momentos, eles vão acontecer ao vivo ali. E quem quiser mais informações sobre Jornada da Família, entrem no Insta ou por aqui, vejam os postzinhos. Nós temos uma live também que está aqui no meu Instagram, que nós fizemos essa semana. Nessa quinta próxima, eu e a Vanessa vamos fazer outra live para falar um pouco mais também do Jornada da Família. Meninas do Projeto Laços, agradeço vocês imensamente pelo trabalho que a gente está fazendo, que está sendo maravilhoso. No final do ano a gente vai ter mais uma edição do Projeto Laços para turmas novas. As meninas que estão no módulo 1 já estão pleiteando o módulo 2, né? Vamos preparar tudo isso aí para vocês. Agradeço muito a presença de todos e todas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Enfrentando o processo de luto do meu marido e a realidade e descoberta da minha codependência em relação à dependência e distanciamento do filho. Juntando os cacos. Denise, é autoaceitação e aceitação do momento, né? É isso mesmo, juntando os cacos. Patrícia, para espiritualidade, comecei a meditar, sem dúvida, é outro ponto importantíssimo, né? Só de estar aqui você já começou, é isso mesmo, gente, olha, vocês estão demais, viu? Ótimo curso, queria muito que os meus pais participassem. Sim, até esses dias a gente estava falando sobre isso na live. Vocês podem, no Jornada da Família, pode vir a família inteira participar do Jornada da Família, né? Então, eu compro eu pago a minha participação no curso para minha família toda. Minha família toda precisa aprender a manejar a dependência química. Então, quem quiser informações sobre Jornada da Família, entrem nesse Instagram e se preparem aí para esse curso que a gente ainda tem esse final de ano, agora em outubro. A Regiane super indica o Projeto Laços, confirmem suas vagas na próxima turma, porque nós queremos o segundo módulo. É isso aí, já vamos, né? Como é que falaram ontem? Você pensa o quê? Que você vai mexer com as nossas emoções e depois vai vazar, né? Me intimaram assim, né, Rê, no curso. Aí não tem jeito, né? Não dá para vazar, como dizem elas. Gente, estamos chegando ao final. Aqui o Instagram já vai nos derrubar daqui a pouquinho, porque já são 19 horas. Nós começamos às 18. Então, agradeço a vocês que estão me vendo pelo Instagram. A live fica gravada aqui no IGTV. Todos os domingos estamos aqui às 18 horas. Vai fechar em 29 segundos.
E eu ouvi, tô vendo, viu, ô, Áurea? Só queria falar que seu cabelo está lindo. Muito obrigada, querida. Vocês que são lindos e lindas por estarem sempre em busca da recuperação. Um beijo para vocês, boa semana. Até semana que vem, às 18 horas aqui no Instagram, tá bom? E aqui no nosso Face, a gente pode então fechar um pouquinho mais de tempinho, porque o Face não nos derruba, né? Não pode vazar, de jeito nenhum, né? É, gostaria de saber se vocês têm mais algo aqui para colocar, tem algo que vocês queiram perguntar. Se não, a gente também vai encerrar por aqui. Não tem problema, Deca, depois você acessa aqui no Facebook, a live fica gravada, tá? A única questão é que, não sendo live, a gente não tem como interagir, mas vocês podem assistir e fiquem à vontade para depois mandar mensagens, para perguntar, enfim. 19 horas, vamos fechando aqui. Se mais ninguém tiver alguma pergunta, eu vou me desligando aqui do momento. Falei demais hoje, sobrou pouco tempo para vocês, né? Hoje foi minha vez, mas eu acho que esse tema autocuidados, ele acaba ultrapassando mesmo, porque tem muito conteúdo e nós nem aprofundamos, só demos algumas dicas. Eu espero que vocês utilizem esse conteúdo de hoje para refazer a pizza de vocês, para semear o novo jardim, certo? Eu que agradeço. Responde a Suzy. O que, que a Suzy está perguntando que eu não vi? Por gentileza, Suzy, se você puder escrever novamente, porque às vezes a mensagem sobe e eu não vejo. Cadê a Suzy? O que, que a Suzy perguntou? Vamos ver se a Suzy puder responder. Procrastino e sou extremamente desorganizada e quando começo a organizar, começo a passar mal. Fico com falta de ar e palpitações, meu esposo é dependente químico. Esse meu comportamento pode ser reflexo da codependência? Eu não apresentava esse comportamento antes de conviver com ele. A gente não tem como, né, Suzy, dizer para você o que é reflexo do que de uma forma assim tão distanciada da tua realidade. Mas sem dúvida nenhuma, e ao imaginarmos que a codependência traz uma série de questões que podem desenvolver transtornos como ansiedade, como pânico, como a depressão, quando você começa a ter esses sintomas que você está relatando, sem dúvida, né? Você pode estar aí impactada por esse relacionamento que você vive cheio de altos e baixos, que é um relacionamento com o dependente químico. Mas mais importante do que dizer se é com a codependência ou não, é você buscar ajuda para poder lidar com isso, tá bom, Suzy? Não fique só, né? Estamos todas juntas aqui, todos os domingos. Boa semana, muita gratidão a vocês. Que bom que as lives te ajudam. Muito obrigada pela presença. Domingo que vem tem mais, novos temas, novos contatos. Quem está vindo pela primeira vez, continue voltando. Quem está aqui, peço mais uma vez, né, que compartilhem as lives, que é o nosso meio de levar a mensagem. Muito obrigada. Um beijão para vocês e até domingo que vem. Se cuidem, hein, essa semana. Tchau, tchau.